O assunto mais comentado de alguns dias atrás foi o caso da suposta agressão ao ministro do Supremo Alexandre de Moraes. E aí, vem à tona agora uma nova informação, depois que o assunto esfriou, o pessoal parou de falar sobre o assunto. Só que agora, o Ministério Público lá da Itália, o Ministério Público italiano, deu o aval para que a Polícia Federal receba as imagens da suposta agressão ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Essa matéria que eu trago para vocês é do Pleno News e diz o seguinte: nesta sexta-feira, o Ministério Público da Itália deu parecer favorável ao envio para o Brasil as imagens da suposta agressão que o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, teria sofrido no aeroporto de Roma no dia 14 de julho. O gesto é mais um movimento que aproxima a justiça brasileira e obter os registros em vídeos dos acontecimentos. Pessoal, o fato é que deu o maior burburinho, né? Esse caso das joias do Alexandre de Moraes, principalmente porque sumiu, acabou o assunto. Mostrou que não era a narrativa que eles tinham dito, que era um grupo de bolsonaristas, grupo da extrema-direita, que o atacou simplesmente por atacar. O assunto tomou outra conotação, tomou outra versão. E aí, com base nessa nova versão, fizeram questão de manter essas joias, essas peças raras que são as filmagens escondidas, né? Porque até agora não foi apresentada. Enfim, o Mantovani lá, que teve uma gravação, que gravou pelo seu próprio celular, essa filmagem dele ficou em sigilo, em segredo de justiça, até agora não foi apresentado. Mas enfim, a grande questão é que muita gente já está querendo saber, se tornou uma questão de dúvida, né? Se realmente houve a tal agressão ao filho do Alexandre de Moraes, ou se não. E se não, depois de todo o estardalhaço que foi feito, todo o barulho que foi feito, seria algo realmente vexatório, se provasse que não foi bem assim que aconteceu. Vamos lá, vamos mudar de assunto agora. Vamos falar de Lula. Você tem dó da pobreza do Lula? Ou melhor, eu vou melhorar a pergunta para você. Você considera-se uma pessoa pobre? Você se considera pobre? E se você se considera pobre, você tem vergonha de ser pobre? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Se você tem vergonha de ser pobre, se a pobreza é uma vergonha. E esse aqui, Lula, é auto-intitulado, né, o pai dos pobres. Será que é mesmo? Porque ele diz que é pobre. Olha só, essa matéria é da revista O Antagonista. Pobre Lula. O presidente diz que não é frustrado por ser pobre. Então o Lula disse que não se frustra devido ao fato dele ser pobre. O pequeno detalhe é que o petista declarou o patrimônio de 7,4 milhões de reais ao TSE. E aí, eu te faço uma pergunta. Você com 7,4 milhões de reais se consideraria uma pessoa pobre? Olha, você pode ser até uma classe média, mas pobre não. Com certeza não. E esse discurso demagogo que a gente é acostumado a ouvir, né, é só para agradar a grande massa. E o pior é que existem incautos que acreditam realmente na pobreza do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com um patrimônio de 7,4, e diga-se de passagem que a metade do patrimônio dele foi dividida entre os filhos com o inventário da Marisa Letícia, que é a esposa dele. Então, era para o patrimônio ser muito maior. Então, é meio difícil acreditar, é meio difícil cair nessa conversa de que Lula é pobre e não sente vergonha de ser pobre. Eu, com 7,4 milhões na conta, eu também não me sentiria envergonhado nem um pouquinho. A não ser que esse dinheiro não fosse honesto e lícito. Aí é questão de vergonha mesmo com tanto dinheiro na conta. Não é isso? Mas enfim, tem um outro ponto sobre isso que eu até vou chamar a atenção. Vamos lembrar que Lula nunca foi um empresário, não se sabe de empresas no nome dele, de estruturas. Toda essa fortuna de Lula veio com a política, durante o período dele na política, porque para mim, 7,4 milhões de reais, para mim, é uma fortuna. De certa forma, uma boa fortuna.
essa fortuna, qual a fábrica, qual a produção, o que ele produziu, ou veio só da política? Aqui o questionamento. E ainda falando sobre o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tem essa matéria da Jovem Pan para vocês. Lula anuncia programa para desenvolver a agricultura. Olha que coisa boa, pessoal. O Lula, enfim, viu a importância do agro, resolveu fazer um programa para desenvolver a agricultura, mas é na Angola, não é no Brasil, não, viu? Ele quer fazer uma revolução agrícola lá na Angola. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta sexta-feira, dia 25 de agosto, a elaboração de um plano conjunto entre os Ministérios da Agricultura e do Brasil e da Angola para desenvolvimento agrícola no país africano, especialmente na região do Vale do Rio Cunene. A prioridade é fazer uma revolução agrícola no país para garantir o crescimento econômico e a segurança alimentar da população, disse Lula após encontro com o presidente João Manuel Lourenço em Luanda, capital angolana. Segundo o presidente, o Brasil é parceiro ideal. Enfrentamos desafios semelhantes. Hoje temos conhecimentos tecnológicos e políticos e políticas públicas para compartilhar com Angola, disse Lula. Os países buscarão parcerias no setor privado brasileiro para complementar a estrutura de irrigação necessária para Angola, com proteção ambiental e desenvolvimento sustentável. Pois é, meus amigos, qual o seu ponto de vista sobre essa questão? Porque o nosso agro aqui está passando por momentos difíceis, principalmente os pequenos produtores de leite. Dia sim, dia também você vê alguém se queixando do baixo custo do leite, da falta de liberação de recursos por meio do governo federal. Você vê aqui que o pessoal está reclamando, um setor que era pulsante já não vem mais com a mesma estrutura. Enfim, é um pouco desgastante você ver o nosso Brasil investindo dinheiro e apostando em empréstimos para outros países. E aí, quando se tem a figura do governo Lula envolvido nisso, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é Venezuela, que deu calote, é Cuba, que deu calote. Enfim, isso é um tanto quanto preocupante. E aí, matéria da CNN, o Lula confirma que vai voltar a fazer financiamento para países africanos, não é só Angola, é países africanos como um todo, disse Lula em fórum econômico lá no BRICS. Lembrando que o BRICS está se tornando um verdadeiro, uma espécie de clube de ditadores, clube de países que não respeitam a sua democracia e que realmente, sabe, acende um sinal vermelho aí até para o Ocidente, a união desses países altamente ideológicos, países altamente estatizantes, e isso há, sim, uma preocupação, tá certo? Pessoal, é isso por hoje. Vocês sabem que no final de semana a gente não gosta de estender nos vídeos, e a gente volta daqui a pouco com mais um editorial para vocês, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, e daqui a pouquinho, às 7 horas, a gente tá de volta.